Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ePlay Academy, seu programa da Escola do Pensar, dos Laboratórios de Comunicação, que busca trazer a você informações do mundo acadêmico que te permitam pensar o mundo, que te permitam entender o mundo, entendendo também como as pesquisas acadêmicas podem te ajudar a compreender o seu momento atual. E o momento atual que nós vivemos é o momento de máscaras. É esse momento aqui, ó, em que apenas e tão somente os nossos olhos podem ser vistos. É basicamente ir para o Oriente, é basicamente estar lá no Oriente e viver agora o que as mulheres do Oriente vivem, com apenas os seus olhos sendo vistos. Nós estamos mais uma vez aqui com a professora Dirce Encarnación Tavares e com o professor Elias Tavares, que também estão com máscaras. Afinal de contas, esse é o novo normal, pelo menos por enquanto. Espero que, efetivamente, isso não dure muito tempo. E qual é o motivo de nós estarmos com máscaras aqui? É exemplificar a você primeiro, antes de mais nada, porque você deve utilizar a máscara, você precisa utilizar de acordo com os protocolos que são aí definidos. Se há eficácia, etc., é outra discussão, e isso daí não é o momento agora. Mas você já parou para pensar na importância do seu olhar? Você agora não sabe se eu estou rindo ou não. Você não sabe se eu estou... porque além de tudo eu estou de óculos, se eu estou aqui fazendo uma careta ou não. Nós ainda não aprendemos a nos comunicar com o olhar. Nós ainda precisamos aprender a nos comunicar com o olhar. E eu convidei o Elias e a Dirce para nos falarem um pouquinho sobre o olhar. Eu queria conversar com o Elias. Estava me contando que ele teve uma experiência interessante quando esteve lá em Israel, não foi? Como é que foi, Elias? Jerusalém é uma cidade multicultural, né? E há muitas pessoas de religião muçulmana também em Jerusalém. E eu estava observando as mulheres, né? Há dois tipos de traje que elas usam. Algumas é aquela que fica só a frestinha dos olhos, outras não, deixam a parte, mas usam como se tivesse mascarado, né? Elas usam um lenço que cobre toda a parte. E eu achei muito interessante a expressividade do olhar delas, porque elas estavam acostumadas a ter só o olhar para se comunicar. E uma outra coisa muito interessante também, eu, entre outras coisas, gosto de fotografia, e uma vez estava lendo uma revista de fotografia e perguntaram para um fotógrafo experiente, né, como extrair o sorriso de um modelo. Qual deve ser a posição da boca, tal. Ele disse, não, está tudo errado. Faça o seu modelo sorrir com os olhos. A posição da boca, do rosto, é indiferente se o olhar transmitir um sorriso. Achei sensacional esse. Eu fiquei impressionado com isso também. Aí me lembra uma revista, acho que Nature, de uma mocinha, que ganhou o Pulitzer, se não me engano, em que tinha aquela mocinha com um olhar... National Geographic Magazine. A National Geographic, é isso mesmo, que ele ganhou o Pulitzer porque tinha aqueles olhos lindos de uma moça, e o título era Um Olhar Triste, se não me engano, é o mais lindo olhar triste do mundo, se não me engano. Por que a gente está falando sobre isso aqui hoje? Nós estamos vivendo um período de distanciamento, máscaras e distanciamento. Nós estamos tendo aulas aqui na Escola do Pensar, estamos tendo aulas, capelas, todas as nossas atividades remotamente. Não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar. E nós queremos que você entenda a capacidade de comunicação do olhar. A capacidade de comunicação para comunicar sentimentos, para comunicar expressões e até para comunicar conhecimento, para fazer com que o coração seja aberto para os seus sentimentos. No próximo bloco, a professora Dirce vai nos trazer uma análise, uma reflexão a respeito do poder do olhar. Ela já fez uma certa feita aqui para nós, para as meninas da Escola do Pensar há um ano, faz mais ou menos um ano. E vocês vão ter o privilégio de ouvi-la também falando sobre isso. Qual é o poder do olhar? Eu gosto de uma expressão, professor, que a senhora usou também. É o abraço do olhar. E eu queria que você nos acompanhasse no próximo bloco, no ePlay Academy, quando teremos o privilégio de descobrir o poder do olhar. A gente já retorna. Fique aí com a gente.
Retornamos com o ePlay Academy, hoje com uma reflexão a respeito do olhar. O poder que tem o olhar. Nós já descobrimos que no Oriente as mulheres se comunicam de uma maneira linda e maravilhosa com o olhar. E agora nós vamos ouvir um pouco sobre o poder destas duas lindas janelas da alma, com a nossa convidada especial de hoje também, Dirce Encarnacion. Professora Dirce, o tempo é seu. Fale um pouco para nós a respeito do olhar. Pois é, o Nietzsche já dizia que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Mas nós não aprendemos, isso não é natural? Não é. O olhar não é uma aprendizagem natural. Nós passamos por alguns lugares e, às vezes, nós passamos, achamos que vimos tudo que estava ao nosso redor, quando alguém te pergunta, nós não vimos nada. Então, nós temos que olhar e enxergar. São duas situações diferentes, né? Por isso que a gente diz olhar e enxergar, e eu gosto de colocar para mim mesmo, na minha sala de aula, que a primeira coisa que eu faço quando eu entro numa turma nova é fazer um trabalho de trazer os alunos junto comigo, de abraçar os meus alunos pelo olhar, porque a gente não consegue abraçar todos, mas olhar cada um e entender o que cada um está fazendo naquele momento com os seus olhos. Eu tenho uma preocupação também bastante grande com o momento que nós estamos vivendo hoje. Que alguns dizem, nós estamos na era do conhecimento, na era da modernidade, na era da pós-modernidade, mas também nós estamos não só na era da informação, mas na era da descartabilidade. Nós descartamos muitas coisas, nós descartamos bens, nós descartamos livros, nós descartamos ideias, mas a coisa que mais me cutuca lá dentro é descartar o ser humano. E nós descartamos, às vezes, pelos nossos olhos. Quantas vezes a gente vê alguém que fazia muito tempo que não o víamos, e a gente tenta conversar com aquela pessoa e dizer, oh, que beleza te ver agora, encontrar com você, vamos marcar alguma coisa. Em qualquer momento a gente marca. Quer dizer, se eu passei 20 anos sem ver aquela pessoa e não marquei, não vai ser agora que eu vou marcar. Por quê? Porque a gente escova as pessoas. Então, é muito triste essa situação de deixar o ser humano de lado. Até algum tempo atrás, nós entendíamos os nossos pais por aquilo que eles queriam dizer pelos seus olhares. E é muito comum a gente dizer, eu sei o que meu pai queria dizer quando ele me olhava, eu já ia lá e já fazia, porque o olhar dele me dizia alguma coisa. Por que a gente não consegue mais conhecer os olhares dos pais? Porque os pais não olham mais para os filhos. Infelizmente, nós só conseguimos saber e conhecer e nos educar para aquele processo que nós aprendemos. Se nós não aprendemos a ver e enxergar, nós não conseguimos enxergar os olhos dos nossos pais. E isso acontece, inclusive, nos consultórios. Quantas vezes eu vi crianças dizendo assim, mas meu pai não sabe o que eu estou fazendo. Ele não me conhece. Ele não tem ideia de como é a minha vida. Que tristeza um pai não conhecer o que acontece com seus filhos. Mas por quê? Porque ele não olha mais para os seus filhos. O Rubem Alves tem uma fala que eu também acho bastante interessante. Ele diz assim, o olhar do professor faz a criança florescer ou murchar. A criança entendendo como uma flor, né? Então, quantas pessoas dizem, um professor acabou comigo. Eu não consigo aprender tal coisa porque eu tive um professor dessa área que eu tenho horror de matemática porque o professor de matemática fez isso comigo. Quer dizer, o que está acontecendo conosco, educadores, que nós não conseguimos mais nos comunicar, não só no nosso dia a dia, nas nossas atividades, mas com as pessoas que estão longe de nós, mas com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso entorno. E deixamos de vê-las, né? Escovamos as pessoas. Então, eu acho que neste momento de pandemia, é importante para nós enxergarmos um pouquinho dentro de nós, fazermos uma reflexão. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo de vida?
Se eu colocar isto sem medo, sem preocupação de que eu estou aqui por uma grande missão na minha vida. E se a minha missão é contribuir a ajudar os outros a serem melhores, então vamos educar os nossos alunos para eles serem melhores. Por isso eu tenho que primeiramente me olhar e enxergar por dentro, para depois enxergar o outro que está distante. Uau! Então, o professor, ele consegue... Como é que é a frase do Rubem Alves? O professor... Ele faz uma flor murchar ou florescer. Depende, então, da forma como ele te trata, né? Eu posso fazer com que esse indivíduo cresça e vá para frente. E a gente vê alguns alunos nossos... Eu tenho um aluno que ele foi ser depois secretário de Educação no Estado do Espírito Santo, e ele me disse, professor, eu só quis continuar na área de educação, e depois fui ser professor de didática, porque eu a tive como minha professora. É gostoso você ver isso, então o ânimo, o entusiasmo que você passa para o outro. E que entusiasmo é esse? Eu gosto também de entender a ideia dos gregos, quando eles diziam que entusiasmo é você ter os deuses dentro de você, é você poder passar isso para o outro. Se você está entusiasmado com a vida, com você, você pode fazer isso. Se você não estiver entusiasmado, você não vai fazer. Então significa que você que nos assiste, você que é professor, educador, olhe mais. Você, pai, veja mais os seus filhos. Você que é professor aqui da nossa escola, obrigado por olhar mais para os alunos. E a distância não impede que o olhar chegue. A distância não impede. A pandemia não te impede de olhar e enxergar o potencial, de fazer com que essa flor, que é o seu aluno, floresça e que os seus olhos sejam a água que irriga esta flor para crescer. Nós agradecemos imensamente ao professor Elias, à professora Dirce, pelos momentos agradáveis que passamos. Esse é o nosso terceiro encontro aqui com eles. Nós queremos agradecer imensamente a você que nos acompanhou e nós nos veremos em mais um Replay Academy. Fica conosco, tem muita coisa boa para vir nos próximos programas. Um grande abraço, tchau.